Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje, continuando a nossa saga dos minis de One Piece, estou trazendo o LOL, que é uma fofura, que ficou incrível. Esse chapeuzinho dele é a coisa mais fofa do mundo, é um personagem que eu gosto muito e eu queria trazer ele na versão pré-time skip, né? E eu trouxe ele pequenininho assim pra combinar com os outros. Então eu espero que você goste, tá? Vou deixar a lista de materiais passando aqui na tela. Então tira aquele print pra você não se perder depois, tá bom? E tem a legenda aqui na descrição com os pontos. Então vamos começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora a gente vai fechar o anel e antes de prosseguir a gente já vai trocar de cor, tá? Então vamos trocar para o azul bem clarinho. Vou cortar o fio e já inserir o azul clarinho aqui. E na segunda e terceira carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Depois de caminhar um pouco com esses fios aqui, eu já vou cortar eles, tá? Se você quiser, você pode colar, dar um nozinho ali, do jeito que você preferir, tá? E agora a gente prossegue para a terceira carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 9 pontos baixos. E agora, na quinta e sexta carreira, a gente vai repetir esses 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vão ser 2 carreiras retas. Daí, você faz a primeira perna, corta o fio e arremata. E na segunda perna, você faz exatamente igual, mas não corta o fio, porque a gente já vai subir o corpinho. Aqui eu já tô com as minhas 2 perninhas prontas, e agora a gente vai emendar ali, unindo uma perninha com a outra, apenas com um ponto baixo, tá? A gente não vai fazer correntes. E agora a gente vai percorrer os pontos baixos por volta das 2 perninhas. Então, eu vou fazer aqui 9 pontos baixos na primeira perna, e depois mais 9 na segunda. E a gente vai ficar com 18 pontos. E agora, da carreira 8 até a carreira 9, a gente repete esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 9, e para não ficar com a emenda aqui na frente, vamos andar até lá atrás, tá? Então, eu vou fazer aqui uns 9 pontinhos para caminhar até lá atrás, pra gente fazer a troca de fio lá, tá? Porque aí os pezinhos vão ficar com a emenda para trás também, junto com o corpo. Chegando aqui no final, é só você cortar o fio e trocar para o fio amarelo. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás.
Agora a gente vai fazer a carreira 10, pegando apenas na alcinha de trás novamente e vamos repetir os 18 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e a gente vai ficar com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 12 até a carreira 13, a gente vai repetir esses 15 pontos baixos, então serão 2 carreiras retas. E aqui nessa carreira, antes de começar, a gente vai trocar para o fio preto. Então, é só cortar aqui e trocar, fazer a troca ali, né, voltando o pontinho. E na carreira 14, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final. Aqui, mais uma vez, eu vou cortar o fio preto. Já vou esconder esses fiozinhos lá pra dentro também. E agora a gente vai trocar para o fio bege para fazer a cabecinha. Mas antes de fazer a cabeça, a gente coloca enchimento no corpo, para não ficar difícil depois. Agora sim, a gente vai começar a cabeça e com o fio bege a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E agora, na carreira 15, a gente vai pegar aqui apenas na alcinha de trás do ponto novamente e vamos fazer 12 aumentos. Então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. E esse fiozinho ali que sobrou das cores, eu já vou arrematando junto com os pontos. Agora, na carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E a gente vai ficar com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, a gente vai fazer 6 carreiras retas apenas de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir.
Já fiz aqui até a carreira 23 e agora a gente vai colocar os olhos. Então, eu vou contar aqui até entre as carreiras 19 e 20. Vou posicionar a agulha ali para abrir o pontinho e também vou abrir um pouco mais com a tesoura, tá? E vou colocar os olhinhos e eles têm que estar mais ou menos a 5, 6 pontos de distância um do outro. Agora, na carreira 24, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos. E aqui, antes de prosseguir, pra gente fechar a cabecinha, vamos colocar enchimento. Lembrando que enchimento na cabeça você sempre coloca aos poucos, para que ela fique bem redondinha e não crie acúmulos de enchimento nos cantos e não fique torta. Então, vai colocando aos poucos, modelando com o dedo, com a pinça, tá? E não esquece dos cantinhos também, tá bom? E agora, na carreira 27, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 12 pontos baixos. Mais uma vez, vai colocando enchimento aos poucos enquanto você diminui, para que a cabeça fique bem redondinha. E agora, por fim, na carreira 28, a gente vai fazer 4 diminuições. Agora é só cortar, deixando o fio pra gente arrematar e fechar em anel mágico invertido. Agora vamos começar o braço e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel e aqui agora, a partir da carreira 2 até a carreira 4, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. Então, vão ser 3 carreiras retas. Aqui eu vou trocar o fio para o preto e na carreira 5 a gente vai pegar apenas na alcinha de trás, fazendo 6 pontos baixos. Agora, da carreira 6 até a carreira 7, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, fazendo aí 2 carreiras retas. E agora, por fim, a gente dobra o bracinho ao meio e pega os pontinhos ali dos dois lados da peça e vamos fechar fazendo 3 pontos baixos. E agora, com os bracinhos finalizados, a gente costura. Então, é só posicionar ali na lateralzinha do corpo, tá? E a gente vai fazer a costura ali na última carreira do corpo, tá? Naquela carreirinha preta que a gente fez. Então, para costurar, é só você pegar ali um pontinho do corpo, um pontinho do braço e ir fazendo isso até o final. E aqui agora a gente vai pintar a blusinha, as tatuagens e as pintinhas da calça. Então, eu tô usando um pincel bem fininho, que é um pincel de unha, tá? Eu dei uma leve marcada ali com a caneta fantasminha, só que ela acabou no meio do processo, então não deu muito certo. Mas, se você quiser marcar, é uma boa pra você não se perder. Então, é só você começar a pintar ali com muito cuidado, tá? Se você quiser, você pode tentar bordar também. Eu prefiro pintar. Então, se você quiser fazer ali com muito cuidado, muita delicadeza, a pintura fica legal, tá bom? Então, se você tem medo de pintar, vai testando, vai pintando alguns amigurumis pra você pegar a prática, porque quando você pega a prática, fica muito mais fácil. Então, eu comecei aqui pintando a blusinha dele, fazendo um círculo, e eu vou fazer o sorriso aqui, né? E vai observando que eu vou passando o excesso de tinta ali no dedo, pra não ficar muito grosso o traço, tá? Não tem problema se ficar torto, não vai ficar perfeito, porque você não é uma máquina, tá? É um trabalho feito à mão, então ele vai ter defeitos, ele vai ter alguns errinhos e tá tudo bem. E depois de fazer o círculo, eu comecei a fazer, né, esses lateraizinhos aí. Comecei tentando deixar tudo o mais simétrico possível. Então, você vai fazendo os espetinhos e depois vem fazendo esse detalhe por último. E agora a gente vai fazer a tatuagem. Pra tatuagem, eu fiz uma mistura de todas as tatuagens que ele tem no braço e inventei uma nova. Então, eu fiz um círculo e fiz
4 tracinhos ali e depois fui fazendo os tracinhos pra fechar. E fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Então, você pode fazer o desenho que você quiser. Eu fiz assim porque eu achei mais fácil do que ficar tentando replicar o desenho do braço dele, porque é muito chatinho. E agora vem a parte mais fácil, mais legal de todas, que é fazer as bolotinhas da calça. Então é só você ir pintando as bolotinhas. Um detalhe que tem é que as bolotinhas, às vezes elas são concentradas em um montinho. Então tenta fazer algumas mais próximas e espalhar, né, esses grupos de bolotinhas por toda a calça. Então é só você ir. Não tem segredo, tá? Você faz aí de qualquer tamanho, de qualquer forma. Não tem padrão pra fazer. É isso, é só aplicar por toda a calça e esperar secar agora. Enquanto seca, a gente vai fazer no cabelo. E aqui a gente vai começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer, pegando apenas na alcinha de trás, vamos fazer 6 aumentos. Então, vamos ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer apenas na alcinha de trás também, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos nessa carreira. Na quarta carreira, a gente vai pegar as 2 alcinhas normais e vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos. Na quinta carreira, vamos pegar apenas na alcinha de trás e fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos. Na sexta carreira, vamos pegar as 2 alcinhas normais e fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 36 pontos. Na sétima carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás e repetir os 36 pontos. E agora, a partir daqui, a gente vai fazer as mechas. Então, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e subir 9 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos e 4 meio pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Agora é só subir novamente 9 correntes e repetir todo o processo. A gente vai fazer isso até ter 9 mechas. Já fiz aqui as 9 mechas, agora é só cortar o fio e arrematar, tá? Essa parte da frente vai ficar sem cabelo mesmo. Agora, vamos engatar o fio aqui na carreira 2, nas alcinhas que sobraram, tá? Lá no primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer mechinhas também. Então, é só inserir o fio preto ali e vamos começar subindo 7 correntes. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda, fazendo 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos, e 2 meio pontos altos. E chegando ali no final, a gente vai pular 2 pontos de base, então vamos pular aqui 2 alcinhas e prender na terceira com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir isso por todas as alcinhas que sobraram no cabelo. Eu vou inserir minha agulha aqui por baixo para puxar esse fiozinho que eu engatei aqui e pode deixar ele aqui que depois a gente arremata. Já finalizei aqui o cabelo, então fiz todas as mechinhas aqui em todas as carreiras e essa parte da frente fica sem cabelo mesmo, como eu falei. E agora é só arrematar o fio ali que você cortou e eu vou arrematar junto com aquele que eu coloquei pra dentro. Eu vou dar um nozinho ali nos dois. Agora vamos fazer a orelha fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, agora é só posicionar a orelha ali uns 2 a 3 pontinhos de distância dos olhos com o alfinete e costurar. Para costurar não tem segredo, você vai passar ali um pontinho na cabeça, um ponto na orelha até finalizar. Agora a gente precisa fazer os brinquinhos. Eu tenho aqui essas argolas douradas, então eu vou pegar 2 e vamos colocar na orelha para fazer o brinco.
finalizada a orelha, é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora vamos bordar o rostinho. Eu vou começar aqui com o fio branco pra gente fazer o branquinho dos olhos. Então, é só inserir ali em qualquer ponto e sair ali bem na lateral do olho, tá? E passar ali por toda a lateral e fazer a mesma coisa no outro olho. Agora, com o fio preto, a gente borda a sobrancelha. Vou fazer ela mais arqueada. Então, eu vou passar ali, chegar ali na parte de cima e descer ela um pontinho ali pra baixo. E quando você for bordar a outra, sempre conta os pontos pra você fazer exatamente igual. Aqui nessa parte eu não sei porquê, mas não ficou gravado, mas eu bordei uma pálpebra nele, mas de qualquer forma depois eu tirei porque eu não gostei no final, tá? Então fica a seu critério, se você quiser você pode fazer a pálpebra passando ali um fio bege por cima dos olhinhos. E aqui a gente borda o cavanhaque dele com fio preto, passando ali, tá? Fazendo nessas carreirinhas de baixo aqui, uma carreira depois da primeira carreira bege ali. Então, é só você ir passando aí de forma aleatória até formar o cavanhaque dele. E os bordados estão prontos. Agora, a gente vai colocar o cabelinho no lugar. Só encaixar ele na cabeça ali, deixando essa parte que tá sem cabelo pra frente. E a gente precisa colocar uma mechinha ali na frente de cada orelha pra fazer a costeleta. E agora a gente começa a colar toda a peça, então é só você passar a cola ali e colando todas as mechinhas, tá? Para essas de baixo a gente cola elas completas e para as mechinhas que estão em cima a gente cola apenas o comecinho dela, deixando as pontas livres. Agora vamos fazer o cinto. Eu vou fazer aqui 18 correntes com fio preto.
Chegando no final é só cortar o fio e agora a gente vai colocar no boneco. Para colocar, é só colocar ali em volta dele e prender lá atrás com um alfinete, tá? E aí você pode colar ou costurar também. E vamos começar o chapéu. Para o chapéu eu tô usando fio amigurumi pelúcia e agulha 3,5. E eu vou começar aqui fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Lembrando que o chapéu, ele vai depender muito do fio que você está usando e da agulha. Então, se você estiver usando um fio mais fino, provavelmente você vai ter que fazer mais carreiras de aumento. E agora é só fechar o anel com muito cuidado, porque essa linha arrebenta muito fácil, tá? Então, é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos. Aqui, antes de continuar, eu vou arrematar esse fio que tá vindo do anel mágico. Como essa linha arrebenta muito fácil, é bom você arrematar bem. Então, eu vou passar ali, dar um nozinho e esconder. Agora sim, na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos. E agora, da carreira 6 até a carreira 9, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 9 e agora na carreira 10, vou pegar apenas na alcinha da frente do ponto e fazer esses 30 pontos baixos novamente. E agora, na carreira 11 e 12, a gente vai repetir esses 30 pontos baixos, sem aumentar
e sem diminuir, pegando nas alcinhas normais. Agora é só finalizar o chapéu cortando o fio e arrematando. E agora é só dobrar essa abinha, tá? Aquela carreira que a gente fez pegando na alcinha da frente, serve pra dobrar o chapéu e ele ficar assim bem perfeitinho. E agora é só encaixar na cabeça do boneco, tá? Então, você vai encaixar ali, escondendo o cabelinho dele pra dentro do chapéu, tá? Então, o boneco você pode estar usando ele com chapéu ou sem, porque ele tem o cabelinho, né? Então, tem aí duas opções. E agora, para finalizar, a gente precisa fazer as bolotinhas do chapéu dele. Então, eu tô utilizando aqui o feltro preto. E é só você cortar várias bolotinhas de vários formatos no feltro, tá? Então, você vai cortar pequenas e grandes, médias, de todo tamanho, todo formato aí, até dar uma quantidade boa pra gente colar no chapéu. Então, agora aqui é só colocar as bolotinhas no chapéu, tá? Eu vou colar aqui com cola de silicone mesmo. Então, eu vou passar a cola ali. Eu comecei passando nas bolotinhas, mas depois eu comecei a passar direto no chapéu, porque era mais fácil, tá? Então, com a ajuda da pinça aqui, eu tô colando, mas pode colar com a mão mesmo, não tem problema. E você vai colocando as bolotinhas maiores embaixo e as menores em cima. Lembrando que essa primeira parte que a gente tá fazendo é a parte da aba, tá? A gente ainda não tá colocando na parte de cima do chapéu. Então, aqui é só na aba mesmo. Depois a gente vai fazer esse mesmo processo na parte de cima. Então, agora que eu finalizei a aba, a gente vai começar a colar ali na parte de cima. E é o mesmo processo, você vai colar as bolotinhas maiores embaixo e as menores em cima. E para finalizar o boneco, eu vou só bordar a fivela do cinto com um fio cinza. Então, eu vou passar ali e bordar tipo um quadrado, tá? Essa parte aqui do cinto.
E o seu boneco está pronto. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Como eu falei antes, eu tirei a pálpebra dele porque eu não gostei como que ficou, mas se você gostar é só deixar, não tem problema. E como eu falei também, o chapeuzinho sai e você pode tirar e colocar de volta. Então é um boneco muito versátil, muito legal. E aqui, como eu falei, eu tirei a pálpebra, né, que eu bordei. Eu tirei porque eu não gostei muito do resultado, mas se você gostar, você pode deixar, não tem problema, tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo e coloca aqui uma sugestão de qual mini você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. E é isso, te vejo no próximo vídeo.